I don't wanna die. E aí, meus jovens, como estão? Espero que todos estejam bem. Tivemos aí a notícia que, pelo menos no mês de junho, continuaremos nessa mesma modalidade, da mesma forma. Então, a gente organiza isso. Essa é uma das aulas mais importantes da Química Orgânica, porque começa a trazer para vocês alguns conceitos de nomenclatura, principalmente a sintaxe do nome. Então, nosso objetivo hoje é falar dos hidrocarbonetos, a sintaxe do nome dos hidrocarbonetos. Percebam que aqui, embaixo de mim, eu deixei a tabelinha dos prefixos e dos infixos que vocês vão ter que recorrer aí ao longo da nossa aula. Para quem está chegando aí, essa é a aula 4 de Química Orgânica. A ideia dessa aula é ser postada para vocês no dia 5/6, tá? Na sexta-feira, juntamente com a aula 3, que fala sobre a cadeia principal. Então, assim, não venha para a aula 4 sem assistir a aula 3. Você só consegue nomear se você tiver certeza na cadeia principal. Tá? São aulas que se equivalem aí, são sequenciais. Então, vamos lá. Vamos começar, que é algo bem simples, bem tranquilo. Isso tudo vocês têm no caderno também, tá? Então, nomenclatura dos hidrocarbonetos. Hidrocarboneto só tem hidrogênio e carbono. Não pode aparecer oxigênio, não pode aparecer nitrogênio, heteroátomo, nada disso. À medida que vai aparecendo, esses átomos diferentes de carbono e hidrogênio vai mudando, vai alterando a função. Então, o momento é para falar só de hidrocarbonetos. Essa semana, o nosso objetivo é somente os hidrocarbonetos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para nomear numa sequência, eu sequenciei aqui, é a ramificação. Volta lá na aula 2 se você não sabe o que é ramificação. É aquele carbono terciário ou quaternário na cadeia, tá? E aí, você vai começar sempre com um número, se tiver a ramificação. Em qual carbono está aquela ramificação? Qual a posição em número? Mais o prefixo, que é essa tabelinha aqui, que também está embaixo de mim aqui, tá? Que é essa tabelinha aqui, sempre usando a terminação -il para identificar que é ramificação. Então, se for um carbono, ó, metil, 2 carbonos, etil, 3 carbonos, propil, butil. Acredito que todos vocês já tiveram contato com esses prefixos aqui. Pentil, hexil, heptil, octil, nonil, decil e por aí vai, dependendo da quantidade de carbonos que vai ser ramificado. Normalmente fica entre met, et, prop. Tá? Depois que eu nomeei a ramificação, o próximo passo é colocar a palavrinha ciclo, se a cadeia for fechada. Tá? Caso seja cíclica, basta acrescentar a palavra ciclo depois da ramificação. Se a cadeia for aberta, você não vai fazer nada. Esse segundo passo não vai valer. O terceiro passo, cadeia principal. Aí você numerou a sua cadeia principal lá da aula 3 e aí você vai de novo recorrer a essa tabelinha. Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec, vai embora para baixo do 10. Eu optei por colocar só até 10, porque é que geralmente cai dentro do Enem. Tá? Então, repetindo, ó, você fez a ramificação, você identificou o ciclo, agora a cadeia principal. Depois da cadeia principal, você vai colocar o infixo. Infixo você vai identificar a posição que está, a insaturação, mais o infixo. O que é insaturação? Dupla ou tripla. De novo, recorra à aula 2 com a classificação. Tá? Se não tiver insaturação, você vai ter o AN, e aí não tem identificação em número, porque não tem dupla ligação ou tripla. Se tiver dupla ligação, o infixo vai ser o EN. Aí você tem que identificar qual carbono que está partindo aquela dupla ligação e colocar o infixo, que é o EN. Para tripla IN, tá? IN, dien, 2 vezes dien, 2 vezes din. O din, inclusive, ele aparece mais vezes, relação de vezes que vai aparecer, di, tri, tetra, penta, hexa e por aí vai. Tá? E, por último, o sufixo.
Como a gente vai falar de hidrocarboneto nessa aula, somente, sufixo "-o". Quer dizer que todo nomezinho de hidrocarboneto vai terminar com "o". Então, a sintaxe é basicamente isso daqui, ó, prefixo, infixo e sufixo. Professor, tem que gravar isso? Infelizmente tem. Você precisa saber esses nomes. Mas eu acredito que a maior parte de vocês já até gravou isso, que a gente falou bastante no início do ano. Vamos a alguns exemplos, então. Ó, perceba que aqui eu tenho 4 carbonos. 4 carbonos. E não tem ramificação. São 4 carbonos. Como não tem ramificação, não tem dupla, não tem nada disso, não existe a regra de enumeração da cadeia principal. Eu posso começar da onde eu quiser. Lembra lá da aula passada, aula 3. Primeira preferência, função, não vai acontecer nos hidrocarbonetos. Segunda preferência, insaturação, que vai ser a primeira preferência dos hidrocarbonetos. E terceira preferência, ramificação, que vai ser a segunda. Como eu não tenho nem ramificação nem dupla ligação, eu começo da extremidade que eu quiser. Não tem ramificação, não tem ciclo, eu já vou para o terceiro passo, que é a cadeia principal. 4 carbonos, olha embaixo de mim, but. Não tenho dupla ligação, só ligação simples, butan. Como é hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono, eu vou terminar com O. Nome disso, butano, que é o gás de cozinha, é uma mistura de gás propano e butano. O outro exemplo, aqui eu já tenho ramificação, tá uma mistureba aqui de forma estrutural, com forma condensada, tá? Nada impede de fazer isso, mas eu vou numerar aqui, ó, a minha cadeia principal, ou começa daqui, ou começa daqui, porque eu tenho a maior sequência aqui. Ah, poderia fazer isso daqui. De qualquer forma, eu vou ter 5 carbonos na cadeia principal, não dá para ter mais do que isso. Como não tem dupla ligação, prevalece a ramificação. Se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, eu tenho ramificação no 2, outra no 2, são 2 ramificações no carbono 2, ó, e uma ramificação no carbono 4. Se eu começar daqui, 3, aqui era para ser um 2, tá? 3, 4 e 5. Eu tenho ramificação no carbono 2, aí depois eu tenho no 4 e de novo no 4. Lembra a regra da numeração? Menor soma das ramificações. Eu não tenho dupla ligação para ser a preferência. Aqui, obviamente, vai dar 8 e aqui vai dar 10. Então, essa enumeração aqui, ela está errada. A enumeração tem que ser na menor posição possível das ramificações. Certo? Cadeia principal numerada. Agora eu vou nomear. Ó, primeiro, ramificação. Posição da ramificação. No carbono 2 eu tenho metil. No carbono 2 eu tenho outro metil. Então, o que eu vou fazer aqui? 2 metil. Metil. Depois, de novo, 2 metil. Tá horrível, né? Esse desenho aqui, mas falando, vocês estão entendendo. Metil. Depois, de novo, parece motel. Que beleza. 4. De novo, metil. Ó, metil no carbono 2, metil no carbono 2, metil no carbono 4. Ah, professor, você falou na sala que eu posso simplificar. Deve, tá? Deve. O Enem não vai copiar a mesma coisa 3 vezes. Ele vai simplificar. Simplificar como, meus jovens? Ó, 2,4. 3 vezes. Apareceu 3 vezes no metil. Quem é campeão 3 vezes aí de um campeonato? Ele é tricampeão. Então, ó, metil. Trimetil. Trimetil. 2,2,4. Trimetil. Fiz a primeira parte, que é a ramificação.
Como a cadeia não é fechada, não vai aparecer o ciclo. Terceira parte, cadeia principal. 5 carbonos, olha aqui embaixo de mim, 5 carbonos, pente. Pente. Tá vendo? Lá no ensino fundamental chamava isso de garradinho, né? Pente. Você vê garradinho. Pente. Não tem dupla ligação. Olha embaixo dos prefixos aqui os infixos. Pentan. Pentan. E aí vai terminar, como é hidrocarboneto, com O. Nossa Senhora. Pentano. 2,2,4, trimetil, pentano, é o nome disso. Essa, inclusive, é a fórmula da gasolina, da melhor fração aí da gasolina, da mais, que tem o melhor resultado, digamos, que é chamado de índice de octanagem. Veja o que está acontecendo aqui. Vamos colocar uma ramificaçãozinha aqui para ficar mais bonito. Eu tenho aqui uma cadeia fechada. E aí, a cadeia fechada, salvo algumas exceções, a cadeia é a cadeia principal. Como eu tenho uma ramificação aqui, eu vou colocar o carbono 1 aqui, o carbono 2 aqui e o carbono 3. Ah, professor, quero colocar o 2 aqui, o 3 aqui? Pode, tranquilamente vai dar no mesmo. Então, no carbono 1 você tem uma ramificação. Ó, quantos carbonos eu ramifiquei aqui? 1, 2. Então, você vai colocar a posição e os 2 carbonos, que é et. Então, etil. Eu estou diversificando a escrita, hein? Fiz letra agarradinha na outra, agora não. Beleza. 1 etil. O número 1, a identificação é opcional. Então, quando você pega uma cadeia e não tem o número, significa que é o carbono 1. Então, se eu não quisesse colocar o 1, eu não precisaria, eu começaria com o etil, já saberia se era carbono 1. Aí, agora, o segundo passo. Como é uma cadeia fechada, você não pode esquecer de colocar o ciclo. Ciclo, tá? Terceiro passo, cadeia principal. São 3 carbonos, prop. Prop. Como não tem dupla, olha o infixo, an. 1 etil, ciclo, propano é o nome disso. Beleza? E mais um exemplinho, agora com uma insaturação, uma dupla ligação. Se tem dupla é preferência na cadeia principal, eu já começo a enumerar da extremidade mais próxima a ela. Não pode esquecer disso. 3, 4. Ah, professor, tem ramificação aqui. Não interessa, a ramificação ela perde para dupla. É igual o Vasco e Flamengo. O Flamengo é a ramificação, o Vasco é a dupla. A dupla sempre ganha da ramificação, tem preferência. Então, ó, mas para nomear, eu vou começar a nomear da ramificação. Para numerar, a dupla é preferência. Então, onde está a minha ramificação? Está no carbono 6. Então, eu começo com 6. Saiu um carbono daqui. 6 metil. 6 metil. Não tem outra ramificação, senão mete vírgula e segue o jogo. Quando tiver ramificações diferentes, inclusive, pede-se para usar a ordem alfabética da ramificação. Tá? Você vai usar a ordem alfabética. Cadeia principal, 7 carbonos. Olha aí embaixo, 7 carbonos, hept. Hept. A dupla ligação, infixo, em. Como a dupla parte do carbono 2, e é sempre da onde está partindo, tá? Eu tenho que fazer isso. Eu não posso colocar 3, porque ela está saindo do carbono 2. Identifiquei por numeral separado com hífens. E aí, olha lá embaixo nas insaturações. Se tem dupla, em hept2, em. E como é hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono, termina com O, nome disso 6-metil-hept2eno. E aí a gente pode brincar, inclusive vamos fazer essas brincadeiras aí na lista de exercícios que eu estou mandando para vocês. Tchauzinho, jovens, espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar, como eu falei no início, mais esse mês de junho, aí não sabemos se retornaremos em julho, se não retornaremos, ninguém sabe como que vai acontecer. E o que eu posso pedir para vocês é que não chutem o balde. Vamos estudar, tá? Vamos aproveitar que
existe esse tempo para isso. E não vamos chutar o balde, estou à disposição de vocês. Valeu, fiquem bem. Um grande abraço a todo mundo.